diferenças de opinião ou a falta dela. Do meu mano Eco ou Etio, não sei como é que fala o nome do cara, já dei meu likezinho. A gente acabou de ver a treta do Halug e como a gente já tá nesse hype de treta, por que não ver agora as tretas sobre os canais de opinião que estão opinando sobre o meu mano Haluka, né? Sobre a falta de opinião dos canais de opinião, vai ser interessante. Só bora! Eu detesto canais de opinião, principalmente um aí. E é por causa disso que hoje eu vim dar minha opinião. Ele está falando do meu mano Ramsés. Bom, antes de começar a mandar todo mundo pra casa do cara, eu acho que é melhor eu explicar o que tá acontecendo aqui e o que são canais de opinião. E pra resumir tudo, acho que o nome canais de opinião é bem autodidático, não? Eu posso usar um cara só, o Golart. Esse brother foi o primeiro a trazer esse estilo pro Brasil. Aproximadamente lá em 2017, Errado! O Golart foi o primeiro a popularizar esse estilo no Brasil. O primeiro, se eu não me engano, foi o Azulão, não foi? Um bagulho assim? Mas o Golart foi quem popularizou esse formato. 2018. Não tem como ao certo saber o primeiro vídeo sobre isso, mas o mais antigo no canal dele é meio que ele falando que uma criança fazia clickbait. É incrível saber que antigamente o problema era muito mais light, né? Era um brother só mentindo que ia dar V-Bucks pra criança. Hoje em dia são acusações de estupro. Isso tudo era muito esperado no Leaf, que era um canal da gringa que... Puta que pariu. Depois eu faço um vídeo sobre. Mas de maneira resumida, era uma gameplay muito padrão no fundo, tipo aquele joguinho da mãozinha ou o surf do CS, com aquela voz de quem acabou. O surf do CS é bom pra caralho, tá? De acordar. E também gosto. Ai, olha minha mão. Ai, olha a moto. Falando alguma merda muito forte do que aconteceu lá na gringa. O Golart ficou muito famoso, mas por ser o primeiro exatamente, mas também por dar a sua opinião, principalmente na época. Ai, deixando claro, qualquer um consegue ter a voz do Golart dos vídeos dele, tá? Pra quem não sabe, o jeito que o Golart fazia, tá? O Golart já explicou isso. Tipo, se eu quisesse ter a voz do Golart, eu consigo fazer aqui, não aqui agora, ao vivo, mas eu consigo fazer isso no vídeo. Por quê? O jeito que o Golart fazia pra ter essa voz dele de derizão, meio... Acabei de acordar, todo de madrugada e tal. É porque ele gravava muito de madruga. E aí ele falava muito baixo, assim, para o microfone entender, assim, para não pegar nos pais dele e tal. Então ele falava bem baixinho, assim, no microfone e tal. E aí, na hora da edição, ele aumentava bastante o volume, sabe? E aí ficava com esse tom, tipo, como se ele estivesse cochichando muito alto no seu ouvido, sabe? Época que isso não era tão comum. Alguns anos foram se passando e o estilo do Golart ficou mais famoso. E outros canais começaram a se inspirar nisso. E nisso surgiu muita gente. Não principalmente o Digo. O Digo foi o Platão, enquanto o Golart era meio que o Sócrates. Tudo que o Golart criou, o Digo meio que deu uma melhorada. Pro Digo correr, o Golart andou pra caralho. E depois veio um bando de cabaço fazendo a mesma coisa que o Digo. Tudo que ele fazia, eles faziam iguais. Sempre... Errado ele não tá? A maioria dos canais de opinião de hoje em dia tem edição idêntica ao do Digo, tá? Da época, claro. Hoje em dia o Digo faz react. Aquela fumaça neon no fundo, uma mulher ou algum cara falando um absurdo gigantesco só pra chamar a atenção. E o grande problema era simples. Enquanto o Gol falava de coisas leves, com uma criança que fazia a própria música e ser ruim ou uma streamer xingando o pobre, o Digo começou a ser mais pessoal. Ele ainda falava sobre tretas que aconteceram, mas grande parte do seu vídeo era sobre opinião. E sim, é estranho dar ênfase em opinião. Então, eu acho engraçado, hoje em dia os canais de opinião, eles jogam muito... Eu prometi que ele vai falar sobre isso no vídeo, tá? Mas, tipo, os canais de opinião hoje em dia, eles jogam muito no safe. É muita gente com medo de tomar processo hoje em dia. Então, tipo, em vez de eles falarem o que eles pensam, eles só ficam, tipo, jogando pra maioria e falando óbvio, sabe? Tipo, se alguém foi racista, eles chegam, gente, racismo é errado. Não pode, não. Racismo é errado. Esse cara foi uma paia, né? Racista. Comenta aí o que você acha. Dá o seu like aí. Dá o seu like aí no vídeo. O que você acha? A gente já falou sobre... Eu tenho mais 4 vídeos falando sobre esse assunto aqui, ó, também. Todos com 8 minutos pra dar mais monetização. É bem assim os canais de opinião hoje em dia. Tudo bem, né? Tô todo mundo tentando ganhar dinheiro. Mas, tipo, é raro um canal de opinião realmente dar a opinião. Ou ele só dá opinião quando é muito safe. Tipo, o cara foi racista, o cara falou que é mais louco que todos vocês e tal. Aí tudo bem, ele dá a opinião dele. Mas quando é uma coisa que dá conflito... Geralmente ele só fala o que aconteceu e fala, putz, isso daqui é meio louco, né? Nossa, isso daqui foi paia, tal, Mas em geral é meio tipo, ninguém dá opinião hoje em dia, todo mundo com medo. Tchau, Yuri, tô muito cansado, vou dormir. Boa noite, Andrake, boa noite, meu querido, até a próxima sexta-feira. Sendo que o conteúdo é sobre opinião, mas hoje em dia parece que se tornou muito raro uma real opinião. E eu vou explicar melhor isso. O Digo... Pera, eu queria ver, pera aí, que eles queimam um bagulho. Hoje em dia parece que se tornou muito raro uma real... Os caras opinam pra agradar nerd virgem no TT. No Twitter? Entregador de iFood que entra em greve é vagabundo.
O Azul falou de lacração. O Twitter vai surtar de vez. Opinião. Entendi. E eu vou explicar melhor isso. O Digo falava Explique. sobre muitas coisas, seja sobre jogos, seja sobre tretas, mas também sobre outros youtubers. E disso eu queria pegar só um momentinho pra falar exatamente sobre isso. O Digo pra mim era um cara muito foda. Tanto que ele era muito grande, mas mesmo assim nunca deixou de ajudar algum canal pequeno. Como por exemplo quando ele fazia o vídeo de potencial, que sem dúvidas foi provavelmente o vídeo mais da hora que eu já vi quando era criança. Que ele Mano, hoje em dia potencial não funciona mais no YouTube, porque a maioria da galera já entendeu como é que potencial funciona. E eles simplesmente entram no vídeo, veem se eles foram chamados, né? Se foram potencializados, sei lá. E se eles não foram, eles, tipo, saem do vídeo. É só isso. Hoje em dia é assim que funciona. Por isso que não tem mais ninguém que faz potencial. Mano, eu queria fazer um potencial desse em live. Quando eu for maior, é claro. Mas eu queria fazer em live um potencial onde eu mando currículo pra uma galera mandar canal. E eu em live abro vários canais de várias pessoas, analiso o conteúdo, dou dica, vejo uns vídeos da pessoa. E, tipo, falo se, tipo, outro na true mesmo. Falo, tipo, isso daqui você podia melhorar. Nossa, é muito bom fazendo isso, tal. Tipo, tudo fazendo isso, sabe? Mas eu queria fazer isso como especial, sabe? Tipo, quando a gente pegar, sei lá, uns 50 mil inscritos eu faço. 50, 100k de inscritos eu faço. Pegava um bando de canal pequeno, de 1.000, 2.000 inscritos, e divulgava pra mais de 100 mil pessoas, falando que aquele canal tinha uma grande chance de achar algo bom. Estranho que alguns se tornaram pedófilos, mas isso não tem nada a ver com o Digo. Mano, eu lembro que nessa época, o Tsuki Uraya, sabe aquele cara que faz dublagem de anime, engraçado, humor, sabe? Acho que a maioria do meu público sabe que é o Tsuki. Mano, o Tsuki foi de 900 inscritos pra 20 mil em 24 horas depois de participar de um potencial do Digo. Tipo, caralho. Sabe, isso é um absurdo, mano. O cara ganhou 20 mil inscritos por causa de um vídeo no YouTube de outro cara, divulgando ele. Tipo, olha o nível do foda que o Digo é, sabe? Bom, o foco do vídeo não é sobre o Digo, mas sim sobre os urubus que voavam próximos. Depois que ele fazia esse vídeo e deu um grande sucesso, veio uma alavanche de merda. E essa merda se chama canal de opinião. Não dá ao certo saber quando começou essa desgraça, mas olhando por cima, os maiores canais têm vídeos de 2, 3 e até 4 anos atrás. Então, a maioria dos canais de opinião vieram por causa até do... Teve muita gente que já crescia antes, tipo, o Bar... Nossa, só a galera que hoje em dia é meio acusada de pedo, mas tipo... o Bars, o Z, Utopia. Utopia não é acusado de pedo, mas ele também tem a treta dele lá. Mas, tipo, Utopia, essa galera, ela cresceu sozinha. Tipo, fazendo o formato do Digo, mas ela cresceu sozinha. Mas a maioria dos canais cresceu mesmo por causa da treta Haluca. O Putones, o Fei, aquele cara lá mais velho que eu esqueci o nome agora... O último cara que eu não falei que apareceu na Tsunami lá, que eu esqueci quem é. Essa galera cresceu por causa do Haluca. Todos. Então, eu vou jogar pro fim da pandemia. Entre todos esses canais de opinião, o que mais me dava uma certa raiva era que eles eram todos genéricos. Sim, um canal de opinião tinha a mesma opinião que todo mundo. Eu nem comento sobre os casos envolvendo o PDF, porque esses estranhos aí é outros 500. Mas eu vou falar do conteúdo mesmo desse grupo. É incrível dizer que os canais de opinião têm... Essas thumbnails tudo igual e tal. Tirando as thumbnails do... Desculpa, mano. As thumbnails do Ramsés são muito ruins, cara. Mas, tipo, tirando as thumbnails do Ramsés... Não é que é feio, tá? Elas são muito depreciativas. Eu não gosto das thumbnails do Ramsés. Mas, tipo... É muito genérico, né? Sempre a mesma opinião. E ele consegue ter uma opinião merda sobre o assunto. O cara defende IA. A treta da Fedubs, Fei e Engik dominou a burrice e inteligência. Isso quando tem opinião e não se tornou só um jornal ali falando sobre as tretas da semana. Lógico, ainda tem um ou dois que se salvam, como por exemplo o Putones. Ele é o único até hoje que não parece um urubu faminto e que dá O Putones, ele se dedica, mano. Ele bota a peita na mesa, eu já vi, mano. Ele se veste de diabo, ele fica xingando a pessoa, mano. O Putones é um cara com moral. Eu acho que os dois canais de opinião que... É que eu não tenho certeza porque eu não acompanho tanto o canal de opinião. Mas dos vídeos que eu vi, os dois canais de opinião que tem mais moral, na minha opinião, é o Putones e o Psyne, mano. O canal do Psyne, sabe? Que o antigo cenário transparente. Eu acho os vídeos do Psyne, pelo menos os que eu vi, né? Dele dando opinião. Eu acho eles bons, sabe? Tipo, ele não só fala o óbvio. Pontos bem interessantes. Eu também... É que nem quando ele fazia vídeo de anime, né? Ele falava mal de uns animes muito grandes, que nitidamente não valeria a pena falar tão mal deles. Ele fazia vídeo falando mal.
comentar sobre ele até o fim do vídeo. Entre todas as tretas, era muito legal que ele nunca tinha um lado. Ele sempre Acho que o Azul estava é bem entre essas antigo. O tretas Azul é tentando mais ajudar antigo os que o dois Golart. lados, mostrando o lado certo e o lado errado, e sempre colocando um certo tipo de sermão pra todo mundo. Sim, resumia ele xingar todo mundo de cabaço? Resumi, mas era um sermão funcional. Mas agora, o todo mundo Ramsés, igualmente. puta que me pariu. Eu passei anos da minha vida procurando o porquê o pequeno do canal dele. E até hoje eu não sei ao certo. Se é pelo seu cérebro não funcional, sua consciência, sua maturidade minúscula, Olha a ou piada pelo de seu pinto pinto. E chegando. acho real que o conteúdo dele Ah. pode se tornar um desserviço pra humanidade. Eu não tô brincando. Lógico, eu não tô colocando ele diretamente na mesma casa que, por exemplo, o Bars e o Zay, Justo. que eram criminosos. Criminosos. Eu só tô falando que eles são muito chatos. Eu tô colocando em outra caixinha chamado de cabaço. Só pra Mano, sem querer ofender, o Ramsés, ele não tem nada disso. Mas vamos admitir, o Fei é literalmente o Digo Dark, né? Eu acho que todo mundo sabe do passado do Fei, ele é o Digo Reverso, Digo Dark, sei lá como é que era o nome dele. E o Utopia é literalmente acusado de copiar canal gringo, né? Ele dubla canal gringo e reporta no canal dele, então... Pra nenhum seguidor dele que não sabe interpretar texto vir aqui encher o meu saco. Esse é muito simples, eu vim aqui só ficar xingando esses canais de esquisitos por alguns minutos. Mas eu vou tentar mostrar o porquê eu considero o Ramsés um cara bem triste. Utopia mostrou o rosto do... O Utopia já mostrou o rosto dele várias vezes em vídeo, é que hoje em dia ele... Eu não sei se ele fala hoje em dia olhando pra câmera, mas o Utopia ele já mostrou o rosto dele várias vezes. E pra tudo isso eu vou dar um contexto principal dessa treta que aconteceu alguns tempinhos antes. Sobre a Digo Juliana fake, e o isso aí. caso do The Noite com Otávio Mesquita. Isso eu não sei de nada, eu não tô sabendo. Treta de velho. Lá em 2016, no The Noite, esse pau no cu, que por algum motivo queria descer no teto igual o Batman, ele cai de ponta cabeça e o trabalho da Juliana, que pra quem não sabe é uma assistente de palco, era tirar o Otávio dali. Era virar ele, tirar a corda dele e acabava por isso. E tu não vai saber o que aconteceu. E eu vou te mostrar imagem por imagem. A Juliana chega e literalmente a primeira coisa que ele consegue me fazer é pegar na bunda dela. Não satisfeito, ele agarra o peito dela, a Juliana bate nele de novo e pede ajuda pra produção. O cara se vira e agarra Ela dá um chute nele do nada. Quer dizer, não foi do nada, mas na minha perspectiva foi muito do nada. a Juliana com força, enquanto a Juliana faz uma puta cara de desgosto. O arrombado começa a bimbar ela. Eu não consegui encontrar outro jeito mais leve de falar que ele tava roçando Mano, que porra é essa? Eu não tava sabendo dessa porra. Mano, que caralho é isso daqui, mano? o p nela. E tu acha que acabou? Não, não, não. Só piora. Depois disso, ele consegue se soltar e o Otávio tenta colocar Meu Deus, não faz isso! Não, eu sei o que ele vai fazer. Não, 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 não. Ai, gente, eu não quero ver isso na minha tela. a cabeça dela entre as pernas dele. Depois de um tempo, ele finalmente consegue ficar em pé. E Mano, se eu fosse a Juliana, virava um tapão na cara desse filho da puta, mano. Ele de pé, eu saía de perto, voltava correndo e dava só um socão pelo lado da cabeça dele, ó, bum, pra nocautear, mano. Bem naquele ladinho frágil da cabeça, sabe? Sai pra trás, dá mandinha pra trás pra ele pensar que você recuou, bum, vai pra frente e dá um socão com força, ó, pau, mão fechada, bem no lado da cabeça dele, mano, pra ele cair apagadão, mano. O que o Gentili fez, eu não sei, eu não sei o que aconteceu nessa treta. Pode ser que ela realmente faça isso agora. Vai, Juliana, dá um soco nele. aqui vai um show do milhão do inferno. O que tu acha que ele fez depois? Alternativa A, ficou em pé, se soltou e começou a entrevista. Alternativa B, se transformou num Optimus Prime. Ou alternativa C, avançou novamente na Juliana. Putz, essa é difícil, mano. A com certeza é impossível. A não tem como ter acontecido porque a é muito irreal. A B, mano. A B eu já vi acontecer, mano. Umas crianças fazendo isso, mano. Já aconteceu de virar carro. Eu vou de C. Vou de C porque eu acho que vai ter uma reviravolta e a Juliana vai se defender. Infelizmente, você deve ter acertado. O cara se joga em cima dela e joga ela com Acertei! Eu acertei! Caralho, eu não pensei que eu ia acertar. Eu pensei que ia ter sido a... Acertei! tudo no sofá à força. E a Juliana com nojo começa a empurrar ele. E ele começa a fazer uma puta dancinha estúpida do Fortnite. A Juliana, por ser o trabalho dela, mesmo com nojo, tenta tirar as cordas dele, porque é o trabalho dela. E adivinha de novo, outro show do milhão na tela. Bora. Depois que ele é solto, o Se que prepara, ele chat, faz? se prepara. Alternativa A, ficou em pé, se soltou e continuou a entrevista. Impossível, tá? Possível. Putz, é do Optimus Prime de novo. Essa daqui tem chance. Alternativa B, se transformou na buceta do Optimus Prime. Caralho, especificamente a buceta, tá? Alternativa C, avançou novamente na Juliana. Eu sou aquele cara que marca 2 vezes a mesma alternativa na prova, porque alguma das duas ele acerta. Vou de C de novo.
Eu acho que vocês já pegaram o script. Ele simplesmente do nada se joga nas pernas dela Cravado, paizão, cravado. O pai sabe, mano. Eu chutava muito nas provas da escola, mano. O pai sabe das coisas. e age como fosse um cachorro no cio, roçando por longos segundos na perna dela. Só pela cara de Só nojo deixando claro, tá? Eu tô ironizando isso porque eu acho que... Acho que eu não preciso falar em palavras como esse cara é um estúpido, né? Eu não preciso ficar dando lição de moral, gente. Assediaram as pessoas errado. Eu acho que eu não preciso falar isso, né, chat? Vocês não são um incompetente mental, né? Eu acho que vocês sacaram que esse cara é um perturbado imbecil. Mas eu tô levando na piada aqui. você consegue entender o que estava acontecendo. E agora? Você acha que acabou isso aqui? Não. Tá Bora de achando que novo. São Paulo é Hollywood, meu parceiro? Não, Tá achando que o inferno de Dante terminou no sexto anel? O cara simplesmente para a entrevista e olha na cara da Juliana e Ele vai mandar um só gostosa, alguma coisa assim? Acho que vai ser isso. fala pra toda a audiência que o peito dela é durinho. Ai, não, eu vou pular isso. Não me recuso a ver isso. Os maiores programas, você não entendeu errado. Isso passou em rede aberta, rede nacional, um dos maiores programas do mundo. O cara olhando pra apresentadora e falando: seu peito. Tipo, sem querer ser chato, tá? Não queria botar ele como culpado, tal. Ele não é culpado, tá? A culpa é completamente dessa porra desse cara aí, esse filho da puta. Mas, mano, pode ser que o Danilo esteja no feeling lá da apresentação e ele nem tenha percebido que tava acontecendo isso? Pode ser, tá? Tem uma alta chance de ser isso. Mas o Danilo não fez porra nenhuma? True assim? Tipo, não falou, mano, que olha essa merda que você fez agora? Sai daqui, porra. Não aconteceu. Não? Pô, mano, o Danilo Gentili sofre bastante na entrevista, várias pessoas. Olha o cara, mano, que desconforto. Então, mano, tipo, eu vou levar em consideração que o Danilo não percebeu que tava acontecendo isso. Porque tava tudo acontecendo, tipo, aqui ele ficou pausando, dando zoom, mostrando as cenas. Ali, essa cena toda durou o quê? Uns 10 segundos totais? Não deve ter durado tanto tempo. Então talvez o Danilo não tenha se ligado que isso estava acontecendo. Mas porra, cara. É durinho. Depois de uns 10 anos, sem brincadeira, a Juliana finalmente fez seu pronunciamento. E de maneira muito resumida, porque o foco do vídeo não é essa treta, mas sim as pessoas que comentam sobre ela, ela faz um depoimento denunciando Otávio Mesquita na época e afirma que o Danilo Gentili e o diretor não a ajudaram. E deixa entender que o motivo do Danilo Gentili não ter ajudado ela era porque ela era negra. E só pra resumir Pera tudo, aí, não. porra. Pô, sem querer ser chato com a Juliana, tá? Não quero botar direito. Mano, aquele cara lá é um cuzão, tá? Ele não tem direito e tal. Mas, ô, minha mana, se esse fosse o motivo, eu não acho que nem que ele te contrataria, né? É meio que o Danilo Gentili quem escolhe quem trabalha. Tipo, ele não escolheria uma pessoa negra pra trabalhar pra ele se ele fosse racista, né? Isso é tudo falso. O Danilo conseguiu provar depois que ele tentou sim. Quando eu tinha 20, um cara na rua me chamou de gostosa. Mano, eu não sei como é que deve ser mulher, mano. Mas deve ser muito paia viver em qualquer situação. Tipo, na internet, em questão de, tipo, vivência, deve ser uma merda ser mulher. Na internet deve ser uma bosta. Na vida real deve acontecer menos na vida real, mas deve ser muito mais merda do que quando acontece na internet. Na internet deve ser mais frequente. Não sei como é que é. Mas deve ser muito merda ser mulher, assim, tipo, nessas situações, assim, de vivência. Ajudar a Juliana, muito por causa de provas, de áudios que a própria Juliana conversa e é bem estruturadinho o argumento do Danilo Gentili. E realmente, ela foi uma tremenda ingrata com o Danilo, isso não é piada não. Só que agora a gente tem dois casos. Um, que é nitidamente uma tentativa de estudo, não consigo deixar isso mais leve, e no outro, que é a Juliana acusando o Danilo de racismo. E deixa eu te perguntar, o que tu acha que os grandes canais de opinião deram ênfase nessa... Vamos falar sobre a mina tá falando que o Danilo é racista, porque vamos admitir aqui, levando monetariamente falando, tá? Em questão, perspectiva de youtuber, tá? Ninguém liga pra isso, ninguém liga. É um cara que está sendo entrevistado, que é um velho flopado, que ninguém conhece, e a Juliana, que ela é literalmente conhecida como o quê? Ela é, sei lá, a amiga do Danilo Gentili. O famoso nessa situação, a pessoa que dá view, se você botar o título na thumbnail, é o Danilo, tá? É o Danilo Gentili. Todo mundo sabe que é o Danilo Gentili, todo mundo se interessa na vida do Danilo. Ninguém liga pra Juliana, ninguém liga pra esse velho, tá? Então, óbvio que eles vão falar sobre a Juliana tá acusando ele de racismo. Por quê? O título Juliana do The Noite sofre assédio em palco. É um título
até chamativo, mas ninguém nem sabe quem é a Juliana do The Noite. Agora o título: Danilo Gentili é acusado de racismo por uma ex-colega de trabalho. Porra! Qualquer um clica nessa porra. Então é nítido que vai ser sobre a minha mana Juju aqui. Essa história. Eu acho que você entendeu que a Pera aí que eu quero... única coisa que a quero ver, opinião quero ver. deram Quero ênfase gostar. nessa história. Eu Porra, putones. Se Judas é pai de traição, Juliana do SBT é mãe de Judas. Aí, ó. Juliana tentou militar e foi mau caráter com Danilo Gentili. Aí aqui, ó. Danilo Gentili na thumb, Danilo Gentili na thumb, Danilo Gentili no título. Com certeza na aba de tags, quando você tá postando o vídeo, vai ter todo mundo dando treta Danilo Gentili, expose Danilo Gentili, Danilo Gentili acusação de racismo. Nas tags que você pode botar no vídeo quando você tá postando. Danilo expõe a verdade sobre a Juliana. Sabe, é meio que isso aqui, né? Ele tem que ou tá na thumb ou no título, porque senão não vai dar view, não dá clique. acho que você entendeu que a única coisa que eles comentaram sobre essa história foi que o Danilo Gentili foi acusado de racista. O caso de estupro, isso foda-se. Mas agora, uma mulher... Nossa, mano, pra que essas thumbnail, mano? Eu não entendo, não faz nem sentido essa thumbnail. Ai. A central a gente ignora, né? Vamos admitir aqui, ninguém liga pra central. Mas vamos lá. Mano, são... Pera, todos os vídeos aqui são do Ramsés? O expose do Dr. João Neto, louça lavada, não evitou paulada. Não sei que porra é essa. A central foi acusada de racis e nazis por um invejoso. Nicolas Ferreira fez o governo chorar sangue. Eu não sei de nenhuma dessas tretas, mano. Eu não sou zero de treta de internet. O Azul falou de lacração. O Twitter vai surtar de vez. A Haru conta o tanto de mentira. Mano, eu me sinto tão orgulhoso de eu não ter ideia de nada dessas tretas e eu conhecer 3 nomes que são citados aqui. Me sinto muito orgulhoso. A Haru é aquela mina que faz vídeo anime também, né? Eu acho que a Haru é dos vídeo anime, né? Mas tipo, mano, eu fico tão orgulhoso de não ter ideia do que essas tretas se tratam, mano. Me sinto feliz. falando que o Danilo é um racista, isso sim dá view. Mas eu tenho que dar uma ressalva aqui pra salvar o meu rabo. Principalmente falando do Putones. O Putones ele fez um vídeo de 40 minutos. E como eu disse, entre todos os analfabetos funcionais, tipo eu, ele é o que consegue formular melhor um roteiro. Nesses 40 minutos, ele comenta sobre os 2 casos com um tempo muito aproximado. Ou seja, 20 minutos ele comenta sobre o caso do Exto e os outros 20 minutos ele comenta sobre o caso de falsa acusação de racismo feito pela Juliana. E adivinha, em nenhum momento, literalmente nenhum momento desse vídeo, ele menospreza a tentativa de êxito que a Juliana sofreu. Ele sempre deixa evidente, a Juliana sofreu algo, só que esse caso do Danilo Gentili é outro. Então ela começa rebatendo justamente... Eu queria saber um bagulho. O Putones se considera um canal de opinião? Porque, tipo, eu sempre levei o Putones como um canal de humor. Tipo, sei lá, o Felipe Leme, ou quem mais fez esses vídeos de humorístico falando sobre treta. Mas, tipo, eu nunca levei ele como, tipo, um canal de opinião, sabe? Uma pessoa que fala as opiniões. E sim, é uma pessoa que ironiza, sabe? Tipo, o Orochinho, sabe? O Orochinho não é um canal de opinião. Ele é um canal de humor que fala sobre tretas em alta na internet. Ele não opina sobre a coisa dele. Ele faz piadas usando a opinião dele. Não é essa a pira do Putones? Porque aí seria, tipo... Seria ele humorizando a treta que aconteceu enquanto ele noticia. Ele seria um canal de notícia humorística. Seria meio que isso. Não, eu acho que o Putones nunca se botou como canal de opinião. Eu nunca vou, tipo, gente, eu sou aqui o meu canal de opinião, essa daqui é a minha opinião. Tipo, ele sempre faz piada, ironiza e conta os 2 lados da história. Eu acho que ele é bem mais um canal de notícia que faz piada do que alguém que realmente opina sobre algum assunto. Quando alguém me chama de gostoso, eu vou bater nele pra falar: tu tá louco? Eu sou menor de idade, seu filho. Mano, eu não sei direito como é que esse bagulho é sério. Pra quem não sabe, eu não saio de casa. Eu não saio de casa, não tenho esses problemas. Eu também não sou uma das pessoas mais atraentes do mundo, tá? Deixando claro aqui sobre esse bagulho aí de assédio. Então, eu nunca tive esses problemas aí que vocês têm aí nesse bagulho aqui. Não que eu esteja me depreciando, tá? Eu não sou feio. Mas, tipo, eu não sou o tipo de pessoa que você tá passando na rua, vai olhar assim e falar: nossa, que tesão. Não sou esse tipo de pessoa, pô, passo o dia inteiro vendo lá. Eu sou um VTuber que faz vídeo de anime no YouTube e que acompanha live VTuber, escuta J-pop e música geek. Então eu não tenho muita moral, mas tipo, eu não acho que você resolva
assédio batendo na pessoa. Sei lá, eu não acho que se resolve agressão com agressão. Tem casos, claro. Mas eu não acho que eu não acho que alguém te assediar, você tá no direito de meter a porrada na pessoa, sabe? Eu não sei como é que funciona, não passo por isso. Não sei o quão merda é pra cabeça isso acontecer, tá? Mas, tipo, se tu é menor de idade, cara, é um estranho, esquisitola do caralho, sabe? Mas, sei lá, você pode dar a visão de vocês aí sobre o assédio e tal. Eu não manjo desses papos, não sei como é que é, ninguém na minha família... Quer dizer, obviamente já teve casos, mas ninguém na minha família já sofreu ativamente sobre esse assunto, sabe? Tipo, eu não sei como é que é essa vivência, sabe? J-pop, Yuni, meu respeito pra você. J-pop, pô, pop japonês. Ado, Yasubi... como é que é o nome do outro, cara? Essas músicas, pô, J-pop, vocês sabem que eu escuto J-pop, eu já falei aqui pra vocês. As pessoas que estavam tentando descredibilizar o que ela passou. O que, inclusive, não é a minha ideia. Eu acho que a situação que ela passou com o Otávio Mesquita é completamente diferente da situação que ela inseriu o Danilo, né? Como se o Danilo fosse alguém que tivesse deixado ela a Deus dará. Tipo, se vira aí, eu não vou te ajudar nem nada. Entendeu? São situações diferentes. Uma coisa, outra coisa. Saibam separar isso, porque por mais que ela ter mentido sobre o Danilo, e aparentemente foi isso que aconteceu, pode dizer muito do caráter dela, ainda assim a gente tem que analisar as situações de forma fria, tá ligado? Isso daí foi o que aconteceu com ela, envolvendo o Otávio Mesquita, e é uma situação séria que tem que ser levado pra justiça e ser resolvido lá. Pelo menos ele teve essa decência. Sim, a thumbnail dele é literalmente falando que ela é uma mentirosa? Sim, mas no vídeo e o roteiro dele, o que ele fala... Já era, quem é que falou que J-pop é horrível? Aí, o Rafa se fudeu aí, a galera do J-pop aí agora tá... tá em alta no chat, meu bom, se fudeu. Ele defende a Juliana nesse caso, de maneira correta, porque ela realmente foi paia também em acusar o Danilo Gentili de racismo, só pra deixar isso muito evidente, porque tem pessoa burra na terra e não entende o que eu tô falando. E outra mínima ressalva que eu tenho pra fazer é do Fei. O porquê eu acho que ele é um dos maiores youtubers de opinião hoje em dia, o personagem dele é literalmente a versão do Deco, só que do mal. Literalmente. Mas que ele também fez um vídeo sobre, um vídeo bem curto, de 10 minutos. 2 são sobre... Então, eu acompanho o Fei, eu sempre tratei o Fei como canal de notícia. O Fei pra mim ele é um canal de notícia, tipo, ele é um canal de opinião, ele abertamente é um canal de opinião. Só que pra mim ele é um canal de notícia. Pra quem vê os vídeos do canal, sabe que o Fei é o canal principal de treta que eu vejo. Toda vez que tá tendo uma treta eu vou no canal do Fei pra ver se ele sai o vídeo. Por quê? Porque o Fei... Pede desculpas. O Fei, ele posta vídeo rápido e direto. Tipo, os vídeos do Fei, a maioria não passa de 12 minutos, a maioria não passa nem de 8 direito, sabe? Tipo, o Fei literalmente faz vídeo de 8 minutos falando sobre qualquer assunto. Resumindo aqui pra vocês. E é por isso que eu vejo tanta coisa do Fei. Porque ele não dá a opinião dele, ele só conta o que aconteceu em um vídeo de 8 minutos e ele fala bem. E é por isso que eu escolhi o Fei como canal principal. Porque ele posta rápido, faz vídeo rápido e fala sobre assuntos interessantes. Mas, realmente, se você levar o Fei como um canal de opinião, mano, ele é uma grande farm de dinheiro. O Fei tá bem longe de ser considerado um canal de opinião. Ele não dá opinião, ele só é um seguro e ele farma muita view com treta. Ele posta muito rápido, assim. Tipo, aconteceu uma treta um dia depois, o Fei tem um vídeo de 8 minutos falando sobre o assunto. Então, true. Sobre o caso de Exto e 8 são um caso do racismo. E foda-se. Ele coloca no vídeo e ressalta... Viu o vídeo do Cauô Opina? Quem é Cauô Opina? Não conheço. Bastante que sim, a Juliana foi vítima de uma tentativa de êxito. Em nenhum momento ele menospreza esse crime. Ele dá ênfase a outro, e beleza, isso vai dos canais de opinião e o que você quer abordar no seu vídeo, mas pelo menos ele tem a decência de falar o que aconteceu previamente com um devido cuidado. Agora, depois de anos, eu acho que ela viu direitinho ali, não sei se ela viu com um advogado, outra coisa, mas ela tá procurando seus direitos e agora denunciou de fato o Otávio Mesquita. E ok, mano, ela tá certa, ela tem razão nisso daqui. Eu não tô aqui pra defender o Otávio Mesquita, rapaziada. O que o cara fez aqui, ele tem que pagar na justiça, mano. Aqui é problema dele. Agora, o Ramsés, a literal primeira frase que o Ramsés fala é chamando ela de ingrata e traíra. Eu não gosto do Ramsés, porque ele opina muito agressivo, os vídeos dele não são nada construtivos, ele não dá opinião, ele joga sempre no seguro, e ele sempre é muito depreciativo. O Ramsés, ele é o combo de um canal ruim, sem ofensa ao Ramsés, tá? A qualidade do Ramsés é muito alta. Só que ele não sabe fazer os vídeos dele, mano. Não sabe. Ele não manja de como é que faz o canal de opinião, mano. Ele podia ser um canal, sei lá, de humor, canal de notícia, mas de opinião, mano, ele peca. Peca legal nisso. Tipo, eu já vi uns 2 vídeos do Ramsés, porque eu não consigo clicar nas thumb dele, mano. Foi mal. As thumb dele me dão um ânsia de clicar, sabe? Tipo, eu vejo... Isso é engraçado. Quem faz as thumb do Ramsés é a Raposa Dracônica, acho que esse é o nome dela. E eu vejo muitos vídeos dela, fazendo a thumb. O canal dela fazendo thumbnail é muito legal. Eu vejo muitos vídeos dela.
Só que eu não consigo ver o vídeo do Ramsés, que tem a thumbnail que é dela, sabe? Tipo, é meio que assim que funciona, é estranho. Se você não vive numa caverna, é provável que o caso da pessoa mais ingrata e traíra do SBT tenha passado na sua tela. E trata a acusação de êxito da Juliana como fosse uma vingança por ela ter sido demitida. A Ju acabou acusando o Otávio Mesquita de acabar estudando ela. O Otávio Mesquita rebateu falando que não, que ela só tá fazendo isso porque ela foi demitida do SBT. Quase como se fosse uma vingancinha. Algo mais ou menos nesse sentido. Ah, vocês vão me mandar embora? Então toma aqui uma das piores coisas que você pode acusar alguém. E vamos começar por aí. Eu vou destrinchar cada ponto desse vídeo para provar o quão problemático e errado é o Ramsés. Sim, a Juliana foi demitida. O SBT... Pra mim, o Caô Opina é um dos melhores, se não o melhor canal de opinião. Mano, vocês estão botando muita moral nesse guri. Ele... Mano, é que, desculpa. Caô... Eu não consigo imaginar um cara chamado Caô Opina que tem um canal do YouTube bom e que tenha, tipo, mais de 15 anos. Olha o nick, se eu fez é o Caô Opina. Pode ser que ele tenha criado esse nick quando ele era mais novo. Mas, mano, olha o nick do cara. Oh, foi mal, mano. Mas, cara, eu não consigo imaginar... Eu não consigo levar a sério alguém que tem o nick de Caô Opina, mano. Foi mal. Sofre Yuri, corte de e aí, gasto muito pela morte do Silvio Santos. E por causa disso, o programa que a Juliana trabalhava teve que demitir ela por questão financeira. Só que aí que vem a questão. Cheguei da escola agora, Canto. Caralho, mano, tu estuda até que horas, pô? Que horas são no Brasil agora? 10h17, tu tá chegando na escola, cara? Caralho, dedicado. A demissão dela foi nesse ano. Só que o próprio Danilo Gentili afirmou que a Juliana fez a sua acusação no dia Provavelmente tem 14, mas ele é foda. Ah, tá, faz sentido. que aconteceu aquilo. Teve isso tudo. Eu falei, mas e aí, Juliana, esse cara é chato mesmo. Puta que pariu. Toma no cu, não quero mais encontrar com ele. Aí eu falei, então faz assim, velho. Não quero mais Otávio Mesquita aqui. Vai tomar no rabo. Um dia eu vou contar, porque ele é bem desleal comigo e com os outros. Ele foi bem cuzão comigo já. Um dia eu conto. Falei também assim, ninguém me faz questão. Fala pra ele não vir mais aqui. A Juliana já tá. Eu já acho esse cara mala. A Juliana acha esse cara mala. Eu não vou citar nome mais de ninguém pra SBT, mas eu falo, o cara lá acha ele mala, o cara aqui acha ele mala. Então tira ele daqui e não tem mais isso. E a Juliana é mesmo, tira, foda-se, acabou. 2016. Acabou o dia. Nós fomos pra casa. Foi um dia normal de trabalho. Em dezembro de 2020, 4 anos e meio depois, quase, uns 4 anos e meio depois, a Calabresa faz a denúncia do Márcio Smelly. Era pandemia, a gente estava prestes a voltar a gravar, era dezembro. Justiça bate o martelo em ações de Dani Calabresa. O nome dela é Calabresa True. E Márcio Smelling, eu não sei o que é isso. Dezembro de 2020, ou seja, 4 anos e meio depois desse dia, eu não tinha entendido que era uma denúncia de estupro, mas 4 anos e meio depois, durante a pandemia, acho que foi um fim de semana, estoura na mídia que a Calabresa denunciou o Márcio Smelly. E somente nesse dia, 4 anos e meio depois, é que a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso que o que aconteceu naquele dia foi um crime sexual. E não só isso, né? Ah, mas eu entendo ela, mano. Isso é bem comum até. Tipo, é tipo quando um influenciador famoso é acusado de PDF e aí do nada um monte de mina começa a chegar acusando o cara da mesma coisa. É meio que aquele bagulho de você tá com medo de se ferrar por estar fazendo alguma coisa, ou de você tá com medo de tomar o primeiro passo. Aí você vê alguém tomando o primeiro passo, entende que essa pessoa se deu bem e fala, cara, eu também posso dar o primeiro passo. Isso pode ter sido muito mais medo. Tipo, ela pode ter... se ela lembra disso 10 anos depois, mano, ela tava remoendo isso pelo corpo dela durante todo esse tempo. Aí ela viu uma mina que lutou e que se deu bem por causa disso, e ela falou, cara, eu acho que eu consigo também. Eu acho que podia ser algo assim, não? Tipo, ela não levou com o peso que tinha levado na época que aconteceu. Ela não entendeu o quão grave é o que aconteceu. Ela ficou se remoendo por conta disso. E aí quando ela viu que alguém fez e ela entendeu o quão grave é o que aconteceu, ela decidiu lutar. Faz total sentido ela só escolher agora, mano. Como é PDF ao contrário, não vou falar. Oi chat, oi UNC, vocês estão vendo vídeo sobre o quê? E aí meu mano Mado? A gente tá vendo um vídeo sobre um cara criticando os canais de opinião e sobre como hoje em dia eles não dão mais a opinião deles, eles só ficam tipo jogando no safe, sabe? Enquanto a gente tá vendo sobre a treta, o cara tá usando a treta da Juliana do The Noite, do Danilo Gentili como exemplo.
Ela tem a acusação pro Danilo que o Otávio fez foi uma merda, só que o Danilo não interpretou de maneira correta. E aqui a minha opinião, né, afinal é meio foda eu criticar os caras e não dar minha opinião, eu considero que o Danilo não fez nada demais. Afinal, ele não interpretou corretamente aquilo e a única pessoa que realmente pode dizer se aquilo foi ou não uma tentativa de êxito vai ser sempre a vítima, logicamente. Eu nunca tive a informação antes que foi um crime, que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. Porém, no dia que a Juliana fez essa denúncia, e vocês vão ver no áudio que eu vou mostrar, que ela confessa que não tinha como eu, João, saber disso. No dia que ela fez, todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. Eu, diretor do programa e a produção. Então o Danilo não trata aquilo como um crime sexual, mas sim como uma reclamação de um cara muito chato. E o programa tenta sim ajudar ela, só que ninguém levava com a total seriedade do assunto. Só que lá em 2021, no meio da pandemia... Até porque também, vamos admitir, há 10 anos atrás ninguém levava assédio muito a sério, né? Vamos admitir também. Tipo, ator maior de idade pegando menor de idade. Essas coisas assim, que hoje em dia, tipo... Caralho, mano, você destruiu a sua carreira. Há 10 anos atrás ninguém ligava, mano. Ninguém ligava. Tinha mina... Pô, mina ia no canal em horário nobre. Mina ia seminua nos programas. Tipo, ninguém levava na seriedade que era esses assuntos sérios, sabe? Teve um caso da Dani Calabresa, onde, de maneira muito resumida, ela denuncia um crime sexual. E o Danilo, obviamente, apoia a Dani Calabresa. E foi com isso que a Juliana entendeu o que tinha acontecido com ela. E depois de 4 anos do ocorrido, ela finalmente denuncia o Otávio Mesquita agora por um crime sexual. E a partir desse momento, o Danilo Gentili e o diretor do programa tratam sim aquilo como um crime sexual. Então, não, Ramsés, não foi porque ela foi demitida que ela começou a denunciar esse cara. É só você ver o vídeo do Danilo Gentili. Ele mesmo afirma isso pra gente. Depois disso, o Ramsés coloca a entender que a Juliana estaria mentindo do que aconteceu. Como se não tivesse literalmente um vídeo postado aqui no YouTube daquele caso. Eu acredito muito que acabar usando a cartada desse tipo de acusação é quase como se fosse um exódia de gente sem caráter. Até porque hoje em dia a palavra de quem se diz ser estudada é levada como verdade absoluta. O Ramsés vê o vídeo, comenta o que aconteceu parte a parte da situação e mesmo assim ele não acredita que aquilo foi um crime de êxito. Para ser exato, o Ramsés argumenta que aquilo não foi um êxito, mas sim um assédio. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Pois bem, puta diferença. pessoal, o complicado disso tudo e o porquê que isso acabou viralizando... Sei lá, tipo, eu não tenho certeza dessa informação, porque eu não sei quanto tempo o Ramsés demora pra postar vídeo, né? Porque é nítido que o Ramsés ele edita um pouco, pelos clipes que ele botou aqui, é nítido que o Ramsés edita bem mais os vídeos do que, tipo, o Fei. O Fei mal edita os vídeos dele, sabe? Tipo, é uma edição bem Ctrl-C, Ctrl-V. É nítido que o Ramsés ele bota efeito de luz, ele marca as coisas com marca-texto, ele faz umas mini inserção de piada com GIF. Então, tipo, a edição do Ramsés é mais difícil. Então eu não sei quanto tempo ele demora pra postar. Mas o jeito que o roteiro do Ramsés é feito, parece que ele cria uma opinião antes de ver a treta. Parece, supostamente. Ele cria uma opinião antes de ver a treta. E ele faz um vídeo ignorando qualquer coisa e tentando fortalecer sua opinião que ele já criou. Falando sobre um assunto em alta pra formar o máximo de view possível no assunto. Porque não é possível que ele não vê essas coisas, mano. Ele faz um vídeo sério sobre a porra da treta e ele não vê essas informações. Então, sei lá. Eu acho que ele realmente, tipo, faz tudo tentando provar o ponto dele, em vez de tentar ver a situação por inteiro e criar uma opinião em cima disso, sabe? De uma forma absurda, é que ela simplesmente meteu que tudo isso seria um estudo. O que convenhamos, a situação no geral tá muito mais pra um assédio. Ou... Inclusive, eu sei que não tem nada a ver, mas tô comendo um queijinho coalho agora, tá? Delicinha. Queijo coalho e um suquinho Nutri, tá? Papai. Você acha mesmo que o cara iria estudar alguém com uma plateia inteira assistindo em um programa que é pra ser transmitido em rede nacional? Isso ser um estudo não tem a menor lógica. Se a Juliana só tivesse acusado o cara de assédio, aí sim, ela teria vantagem. Mas é porque... Qual a diferença, mano? Tá bom. Tá, ele não estuprou ela, ele assediou ela. Acabou. Quer dizer, estupro não foi estupro. Nossa, eu falei 3, 4 vezes a palavra proibida. Mas de qualquer jeito... Ser assédio também é horrível. Não entendi porque ele tá tentando diminuir a situação só porque é assédio. Yuni, essa live é gravada? Sim, eu gravo a live em tempo real.
total nisso tudo. Basicamente como se ele falasse que, tipo, não, gente, tá de boa, rapaziada. Ela não foi isso. Foi só assediada. Ah, era isso mesmo. Segue o baile. Isso aqui não importa, não. É só um assédio, colé. Literalmente no vídeo dele. E sim, eu sei que foi editado por outra pessoa, mas o vídeo é dele, o canal é dele, o roteiro é dele, a fala é dele. Então a edição é responsabilidade dele. Então, como o canal do Ramsés tem esse nível de edição e ele fala sobre uns assuntos polêmicos, eu acho que ele revisa os vídeos, né? Ele vê o vídeo antes de postar, provavelmente. Então ele sabe das coisas da edição, é culpa dele se fazer alguma coisa merda. Ele coloca o assédio como fosse algo minúsculo e banal, como aquilo não importasse, como aquilo não fosse ruim o suficiente. E 2, como o Ramsés não consegue interpretar texto e não foi pesquisar um pouco e foi só se preocupando com o dinheiro daquela notícia, eu acho que eu venho aqui explicar exatamente o artigo 213 do Código Penal, o artigo que fala sobre o êxito. E ele afirma o seguinte: a conduta de constranger alguém mediante de violência ou grave ameaça a ter conjugação carnal ou a prática ou permitir que ele se pratique outro ato libidinoso. A pena desse crime é uma reclusão de 6 a 10 anos. Ou seja, uma elaboração melhor do que acontece, o artigo 213 abrange tanto a conjugação carnal, o que significa penetração direta, que provavelmente é isso que o Ramsés interpreta como êxito, mas também afirma que qualquer outro ato libidinoso contra a vontade da outra pessoa pode ser tanto uma violência física quanto uma violência psicológica. Sim, se encaixa como êxito. E aí vem outro momento... Então é isto. Não é só assédio. É isto. É assédio e isto. É pior ainda. Feio do vídeo. O Cabeça de Vento afirma que a Juliana é uma estupradora por passar a mão no Danilo Gentili. É como se a Juliana estivesse utilizando da situação que ela foi vítima pra, sei lá, acabar se vingando, pintando a situação como algo a mais. E o que é engraçado é que se o Otávio ele for um estudador por ele ter feito o que ele fez, será que a Juliana também não seria uma estudadora por ela também ter assediado o Danilo e também outras pessoas no programa? Sem graça. Sai fora. Tipo, eu acho essa piada de incrível mau gosto, tá? Eu odeio essa piada. É bem comum no Japão, inclusive, essa piada de dar dedada no cu da pessoa. É muito comum. Eu odeio. Essa piada me deixa legitimamente estressado, tá? Eu odeio quando fazem isso. Mas, mano, se o Danilo não gostasse, True não gostasse, ele puxaria ela no off e falaria, cara, não repete isso. E 2, nitidamente foi levado na moral isso daqui. Não é um caso de assédio. São 3 amigos que se conhecem há vários anos fazendo brincadeiras um com o outro. Não é um desconhecido que desceu do céu vestido de Batman e meteu o pau na tua cara, sabe? São 2 situações completamente diferentes. Por que ele tá tentando pintar ela como Stu? Tipo, True, você tá realmente tentando justificar o assédio do cara? Precisa? Ele precisa colocar essa parte no vídeo? É isso que eu tô me questionando. Eles querem o quê? Quer farmar mais horas? Você vai fazer uma transição agora e aí vai dar pra botar mais um pontinho de ad? Porque não é possível que você tá True tentando virar o jogo pra justificar aquele velho lá e meter ele a Juliana como verdadeira Stu da porra da situação. Tipo, ó, ele ri, ele dá um sorrisinho, tipo, ele não tá, tipo, True incomodado. A gente tem que bater um papinho um pouquinho mais longo sobre isso. Seguinte, Nino, vamos por partes. Todos esses casos envolvem a palavra intenção. Imagina o seguinte, uma piada de humor negro, para aproximar melhor o conhecimento de vocês. Pô, sem querer ser chato, tá? Eu gosto do Léo Lins, tá? Eu sei que muita gente odeia ele, porque muita gente fala que ele meio que disfarça um preconceito real nas piadas dele e tal. Eu não ligo, pessoalmente eu não acho isso, eu acho que ele realmente só faz humor com qualquer coisa. Mas usar o Léo Lins na imagem representando esse tipo de humor, eu não sei se é uma boa ideia, sabe? Pra você embasar o teu conteúdo, sabe? Tipo, é tipo botar o Haluka comprovando, falando... É tipo botar uma prova onde o Haluka tá do teu lado, sabe? Não é muito bom.
Ela é bem diferente do preconceito, não? Afinal, tudo que é importante é levar em consideração a intenção daquela piada. E você, Ramsés, devia saber exatamente disso. Afinal, você fez um vídeo defendendo o Léo Lins, que é acusado por muitos por preconceito por causa das piadas deles. O Léo Lins é preconceituoso? Não, ele tem uma intenção humorística. As pessoas têm o direito de não gostarem ou de não acharem. Quer dizer, não dá pra ter certeza, tá? Eu acho que ele não é, eu acho que realmente é uma intenção humorística. Mas não dá pra ter certeza. Se ele for um gordofóbico que fica zoando a Thaís Carla porque sabe que ele não vai ser criticado, pode ser. Mas não é possível. É engraçado o que ele fez. Só que é bem burro eles não passarem o contexto de que a piada era em um show de stand-up. Não é como se ele fosse em um hospital visitar crianças que estão em estado terminal e fazer piadas com câncer. Ou ir num ponto de ônibus fazer piada com gorda. Quando o Léo Lins faz uma piada de uma criança deficiente, ele em nenhum momento tá ofendendo a criança deficiente. Ele tem a intenção de fazer uma piada. Quando Então, agora a função de um humorista, até eu mesmo aqui, eu também sou meio que teoricamente humorista. É que eu não sou 100% do tempo, né? Mas, tipo, a função de humorista principal de todas é rir da desgraça. O humorista tem que saber fazer piada com a desgraça, sabe? Tipo, são poucos humoristas que conseguem fazer você rir quando a situação, sei lá, um amigo dele morreu. E aí ele faz uma piada envolvendo a morte do amigo dele e faz as pessoas conseguirem rir da morte do amigo dele. Tipo, isso é um nível foda de comediante, sabe? Tipo, um cara que consegue pegar a coisa mais desgracenta e horrorosa que já aconteceu e fazer humor em cima disso. Obviamente tem situações, tá? Você não pode chegar num... Sei lá, obviamente é de extremo mau gosto você chegar numa plateia que todo mundo é negro e fazer uma piada racista. Óbvio, né? Mas tipo, por exemplo, você tá numa plateia que entende que é zoeira, que entende que a piada não é racismo e é uma piada envolvendo pessoas negras, aí fica tudo bem, porque tá todo mundo rindo, sabe? Esse é o limite do humor. O limite do humor é quando não tem ninguém rindo e você tá literalmente sendo preconceituoso, disfarçado. Esse é o limite do humor. uma pessoa vai lá e xinga uma criança por puro capacitismo, ela tem a intenção de menosprezar e ofender aquela criança. A mesma coisa no caso da Juliana. Quando ela passa a mão no Danilo, dá pra ver que ela tá fazendo uma piada. E o Danilo também recebe aquilo como uma piada. Óbvio, você pode argumentar que mesmo a intenção dela seja uma intenção de comédia, ainda assim pode se encaixar como... Se o Danilo tivesse se incomodado, ele teria falado isso no pronunciamento dele, né? Também, vamos levar em consideração isso também. um assédio. Mas a única pessoa que pode realmente argumentar isso vai ser a vítima da situação. E o Danilo nunca comentou sobre isso. Tanto que o próprio faz piada com isso no seu próprio vídeo. Na minha concepção que eu tava ali, eu vi Ah, então ele falou disso. Let's go. uma capa, um monte de movimento, a Juliana num registro que tá puta, o Otávio Mesquita mantém e eu mantenho e toco o programa, e na minha opinião era tudo um registro de uma palhaçada. Na minha opinião, eu não vi da onde eu tava o Otávio Mesquita passando a mão na Juliana, Então, mas é eu isso vi que eu ele passando a pensava. mão no meu pau. Ele pega no meu pau. Aliás, eu só me fodo nesse programa, que vocês vão ver. A Juliana enfia o dedo no meu cu, o Otávio Mesquita pega no meu pau. Eu não pego no pau de ninguém, não enfio o dedo no cu de ninguém. E tô no meio dessa história. Outro argumento estúpido que o Ramsés do joga meu na mano roda Gentili. é que ela também passa a mão em outros homens do programa. E aqui vem outro joguinho para esse vídeo ser mais participativo. Quem dos dois você acha que tá com uma cara que sofreu um assédio ou um êxito? Quem dos dois parece que tá odiando a situação? Você consegue interpretar agora, Ramsés, o imbecil do caralho? E depois disso, como os outros vídeos, o assunto morre completamente. E ele esquece que literalmente aconteceu um caso de êxito e foca exclusivamente sobre ela ser uma militante ou sobre ela ter denunciado o Danilo Gentili como um caso de racismo. E sim, o Danilo Gentili foi uma vítima disso. Sim, a Juliana cometeu esse erro, só pra deixar evidente. Tem pessoas burras que não entendem o foco do vídeo. Eu tenho que deixar muito ressaltado aqui que sim, a Juliana fez merda pra caralho. Só que essa merda não tira o fato do outro ocorrido. Não menospreza em nenhum momento o que aconteceu diante de todo mundo, gravado mano. pra todo mundo ver. Você agora pode entrar no canal do YouTube do SBT e encontrar essa entrevista pra você ver por você mesmo. São literalmente os 3 primeiros minutos daquela entrevista. Vamos concluir as coisas. Não, pera aí. Agora eu vou ter que ir contra você.
Quem resume vai tomar no cu com VTNC é ridículo. Vai tomar no cu é VT... Vai tomar no cu é VTNC. True. Deixa pra lá, eu que sou burro. Peço desculpas, Eco. Peço desculpas. Isso que eu acho meio foda do canal de opinião, diferente do Putones. Tem dois lados e os caras excluem totalmente. Ele tem algo chamado de viés de confirmação. Ele afirma que as pessoas nunca vão querer entender o outro lado, porque tudo que a pessoa falar está indo contra de uma afirmação que ela já pré-concorda. Ou seja, não interessa o que a Juliana falar ou o que a Juliana acusar. O Ramsés não se importa. O Ramsés quer saber sobre o caso de racismo que a Juliana comentou para ganhar like de cabaço no Twitter. Simples. Por isso que eu não suporto o canal de opinião. Eles não têm opinião e quando tem alguma opinião, é uma opinião merda e fodida como sempre. E principalmente, eles nunca trazem algum debate ou algum argumento bom ou tentar olhar para os dois lados. Eles defendem o... Então, o problema dos canais de opinião hoje em dia é que ou eles são notícia que joga no safe e fica tentando ser bonzinho pra um lado, que nem o Fê e o Ramsés fazem, ou eles ficam ironizando e sendo irônico, e me incomoda, tá? Canal de opinião fica ironia. Não é tipo o Orochinho. O Orochinho ele não só ironiza, ele ironiza enquanto critica. O Orochinho é um mestre em ironizar. Ele é um puta cara bom. Mas a galera que se baseia no Orochinho pra fazer os vídeos, eu acho que fica uma bosta. Tipo, sem ofensas, a Suavemente Comentado, ao Putones e tal. Mas o jeito que eles ironizam me incomoda, fica ridículo. O jeito que o Orochinho ironiza fica engraçado e ele ainda faz a crítica, sabe? E é por isso que o Orochinho é tão vangloriado até hoje. A galera quer saber a opinião dele. Porque sabe que vai rir enquanto entende a opinião do cara. Geralmente, sei lá, o vídeo da Suavemente Comentado que eu vi, os últimos que eu vi dela, mano, ela fica ironizando no vídeo e ela acaba perdendo o ponto dela. Ela não conclui a visão dela porque ela para de construir a opinião dela pra fazer uma piada ironizando alguma situação. E aí você se perde no meio dos argumentos dela. E parece que ela fica tipo 20 minutos falando nada com nada, sem nenhuma ligação com nada. Porque o vídeo é cheio de ironia e dela se tentando fazer piadinhas no meio, só que sem fazer piada. É só ela falando pro lado enquanto ela cochicha alguma coisa. Tipo, o Orochinho pô no cu. Até porque ninguém se lembra que o Lacre fez, sabe? Tipo... Por que vocês só não opinam, mano? Só fala. Você não vai ser processado por dar sua opinião. Você vai ser processado por ser preconceituoso na porra do seu canal. Coisa do gênero, mano. E se tu for preconceituoso... se tu for processado por dar sua opinião, mano, tu vai ganhar o processo, vai ganhar uma grana fodida. Tá bom pra você também, porra. O único que dava opinião e não vacilava era o Digo. Então, o Digo parou de dar a opinião dele porque ele percebeu que a opinião dele era tão forte e tão aceita, mano, que, tipo... mano, um vídeo dele falando sobre algum caso derrubava a vida de uma pessoa. Ele falar mal de alguém, mano, podia destruir ou subir a vida de uma pessoa completamente, cara. O Digo meio que conseguia fazer uma pessoa perder a carreira ou ficar super popular de uma hora pra outra. Então ele viu esse peso, principalmente depois do vídeo do David Jones, que ele fez um vídeo de algo que ele queria opinar. Ele queria falar sobre a situação do David Jones e ele queria fazer um vídeo sobre essa merda que o David Jones fazia. Fato. Aí ele fez o vídeo. E a galera leva a opinião dele tão a sério que pensaram que ele tava tentando cancelar o David. Sendo que ele fala no vídeo várias vezes que ele gosta do David Jones. Mas ele acha que o David Jones é um hipócrita que fica sendo o crianção na frente do público dele, sabe? Tipo, vídeos leves do Digo, que ele quer dar a opinião dele sobre um assunto que é super imbecil e super irrelevante, viram uma bomba que, meu Deus, o novo assunto do momento, meu Deus, o Digo destruiu a carreira do David Jones. Onde o David Jones só não perdeu a carreira dele porque o David Jones é um titã, porque ele é muito maior, muito gigante, ele é insanamente, tipo, muitas empresas, a Ubisoft tentou derrubar o David Jones, não é tipo, o David Jones não é mais alguém que é cancelável, sabe, então, esse é o único motivo do, mano, se fosse um cara menor que o Dave, mano, o Digo teria destruído a vida daquele cara com um vídeo falando sobre como ele joga mal, sabe, tipo, é por isso que o Digo parou. Mas a maioria dos canais de opinião hoje em dia, eles são bem... Até os próprios canais de react, tipo eu. Os canais que postam corte de live, tipo o Golart. Mano, as opiniões do Golart são as coisas mais safes de algo no seguro possível, mano. O Golart não opina. Quando alguma coisa ruim acontece, ele fala, putz, pai, isso aí, né? Tipo, o Golart não dá a opinião dele, sabe? A última pessoa que eu vi dando opinião, eu acho que é talvez o Mount. O Mount dá bastante opinião dele, eu acho.
o outro lado como fosse cachorra política. Mas bom, como diria eu digo, essa aqui é só minha opinião. Fica bem à vontade para comentar algo aqui embaixo, seja concordando comigo ou discordando completamente. Talvez novamente eu tenha ficado louco e o mundo começou a girar para trás. Independentemente disso, eu prometo que eu vou ler todos os comentários, como eu faço nos meus outros vídeos. Um abraço, uma ótima semana, um bom dia e muito obrigado também pelos 1000 inscritos. Falou, meu querido. Mano, eu concordo com a opinião dele. Não sei se completamente, porque foram 23 minutos e eu não sei exatamente, eu não lembro exatamente tudo que ele falou. Mas essa parte dos canais de opinião serem muito neutros, terem medo de cancelamento, completamente, mano. Os canais de opinião hoje em dia são fresco demais. Mas de qualquer jeito, esse foi o vídeo. O canal do mano está aí na descrição. Deixe seu likeoso, mas já monetizar esse canal, meus bons. É isso, garota da bicicleta e bye.